Prosseguindo, estudo da história de Calvino, teologia da Reforma Protestante, o próximo parágrafo diz: Calvino foi expulso de Genebra por ser considerado radical nos seus ensinos. Nós vamos ver exemplos aí do que Calvino fazia, e é realmente atitudes que eu falo o seguinte: não era atitude de um cristão, estava muito longe de ser atitude de um cristão. Retornou em 1541. Então, George, no seu livro Teologia da Reforma Protestante, diz o seguinte: ele subiu ao púlpito na Catedral de São Pedro, que estava abarrotada de genebrenses curiosos, que esperavam ouvir de Calvino exultante, açoitando seus oponentes, os quais o haviam tirado da cidade, e lançado um inflamado sermão do tipo: eu os avisei, a assembleia inteira. Numa carta a Farel, Calvino contou o que fez. Depois de um prefácio, continuei com a exposição de onde havia parado, com o que mostrei que havia interrompido o meu ofício de pregador durante algum tempo, e não que tinha desistido dele inteiramente. Isso aqui é um exemplo do que eu falo, porque que Calvino, ele é talvez o melhor lado da reforma, dos reformados, e o pior lado. É claro, quando eu falo que ele é o melhor lado, eu não estou considerando os anabatistas, os verdadeiros anabatistas, como reformados, porque os verdadeiros anabatistas eles existiam antes da reforma. Por isso que a Assembleia de Deus e a Igreja Batista diz, e a Assembleia de Deus, como saiu da Igreja Batista, concorda que nós não somos oriundos da reforma. Nós existimos antes da reforma, tá ok? Então, quando eu falo o melhor, eu estou comparando Calvino com Lutero e com Zwinglio, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma atitude bonita dele, né? Ele foi expulso da cidade. Quando ele voltou, ele reiniciou do ponto do sermão que ele parou, quando ele foi expulso da cidade. E por que ele foi expulso da cidade? Porque a lei que ele estava querendo implantar na cidade, dizendo que aquela era a Nova Jerusalém, ele ia fazer de Genebra o reino de Deus, né? Era uma coisa extremamente absurda, né? E ignorante mesmo, tá bom? Então, ele tinha essas atitudes e acabou sendo expulso da cidade. Mas tem um lado bonito, que ele volta para a cidade depois e ele desconsidera o que haviam feito, talvez até reconhecendo que errou, ok? É natural, se ele fez esse reconhecimento, pelo menos em um ponto ele teria melhorado, mas infelizmente não, ele vai continuar com a sua prática de perseguir e até de defender tortura, tá bom? Para que as pessoas assumissem a fé católica, porque ele dizia que todo cidadão, a fé protestante, porque ele dizia que todo cidadão tinha que seguir a fé que o Estado estabeleceu como fé oficial, tá bom? O Brasil, graças a Deus, quando foi proclamada a República, o Brasil foi estabelecido que o Brasil não teria religião oficial. Isso foi uma influência dos franceses, tá bom? E também uma influência da religião, porque a maioria dos políticos, né, que proclamaram a República no Brasil, eles eram seguidores de uma seita de Augusto Comte, né, a seita chamada Igreja do Grande Ser. Inclusive o lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, era o lema dessa seita, a Igreja do Grande Ser, de Augusto Comte.